Uma boa noite para todos que nos acompanham através do YouTube Cidade de Jundiaí, do Facebook Cultura Jundiaí. Vamos hoje para mais uma webconferência, uma live do Ó lá de casa. A gente vem dar uma boa noite e o nosso Ó aqui da nossa casa, que é o nome desse nosso programa, nossa ação da Prefeitura Municipal de Jundiaí, através da Unidade de Cultura, agradecendo e junto com os artistas e o setor cultural local, o Ó lá de casa. Temos como parceiros nessa ação a TV Tech, a Unidade de Gestão de Inovação em Relação com o Cidadão, e é um programa que está dentro do Jundiaí Empreendedora, que apoia os empreendedores locais nesse momento, e nesse caso do setor cultural, ou também do que se chama hoje da economia criativa, dizendo que, além do que a gente já sabe e do que a gente que vive com cultura, vive cercado de cultura e arte, sabe o quanto isso transforma a nossa vida, como a cultura e a arte, a gente acredita muito nisso, que possa transformar a sociedade para melhor, e o quanto a arte é uma experiência particular, peculiar, subjetiva, poética, e traz tantas coisas que nos leva para um universo completamente diferente do real, do que a gente vive no cotidiano. Fora essa questão toda, que é um universo, a gente tem as questões econômicas que eu acho importante destacar no momento como esse, né? A gente acredita que trazer dados ligados à economia também é muito importante. Então, a gente tem dados aqui do Estado de São Paulo, do chamado setor da economia criativa, que engloba o setor cultural, artístico, que representa 3,9% do PIB do Estado de São Paulo, esse setor, né? Emprega mais de 1,5 milhão de pessoas, tem mais de 150 mil empresas de alcance nacional. Então, esses são dados que mostram como esse setor da cultura, da arte, impactam economicamente também a nossa economia. E, lógico que nesse momento, artistas, cultura, o artista que é o que apresenta, né, aquele que você vê o show, que você assiste a peça, mas atrás, além disso, você tem técnicos, você tem diversos setores ali que fazem também esse setor girar, né, da cultura, que também nesse momento são todos impactados pela questão da pandemia. E então nós lançamos em maio, né, o Ó lá de casa, com diversas modalidades. A gente tem parte dessas modalidades de apresentações de teatro, de música, de dança, audiovisual, artes visuais, elas estão indo para o ar todas as terças e quintas pela TV Tech, no canal 24 da NET, e ao meio-dia, agora a partir da semana que vem começa ao meio-dia. Então, toda terça e quinta, TV Tech, canal 24 da NET, você acompanha os programas dos artistas locais, isso até o final do ano, do Ó lá de casa, artistas aqui de Jundiaí. Vocês vão acompanhar esses programas meio-dia, na terça e na quinta, com reprises de diversos horários na semana, e esse material, quando ele acontece lá, depois ele fica no YouTube da TV Tech, no nosso Facebook Cultura Jundiaí, e no nosso site cultura.jundiaí.sp.gov.br, o Ó lá de casa, vocês vão encontrar lá também. E as lives também estão lá, essas lives que nós fizemos aí. Hoje é a 9ª live, nós fizemos 3 semanas, de quarta, quinta e sexta, com diversos temas da cultura. E essas lives também vão ficar registradas como arquivo nessas mídias que eu falei para vocês, inclusive no YouTube da Cidade de Jundiaí também. Nossa, né? Quanta coisa para falar. Vamos falar da nossa convidada de hoje. Hoje nós temos o tema patrimônio cultural. A gente traz aqui a Vânia Feitosa, com 2 temas muito, muito bacanas, muito interessantes, tendo a ver com patrimônio cultural, e também a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, conjuntamente aqui, a Vânia, mas para falar sobre que amanhã a gente começa aí a abertura do mês do patrimônio, então a gente já linka também com o mês que vamos ter uma série de palestras e eventos começando amanhã, e o convite, todo esse material vocês encontram no Cultura Jundiaí aqui no Face, tem informações para vocês acompanhar essa programação online do mês do patrimônio. A gente vai falar também sobre isso. Então,
Vânia Feitosa. Oi. Ê! Seja bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. É um prazer estar aqui. Muito feliz Prazer é de nosso. Muito poder compartilhar um obrigado. pouquinho, né, sobre patrimônio com as pessoas. Sim, você, pessoa atuante aqui em Jundiaí há muito tempo na área de produção cultural, também tem um trabalha no SESC também, enfim, é uma pessoa atuante, né, na área. Eu acho que compartilhar a experiência do projeto que você mandou, mas outras também, será muito válido aqui, vai muito acrescentar para essa nossa live aqui. Então você traz dois temas, né, Vânia? O primeiro é o Jundiaí Muitas Histórias, cemitérios da cidade, um tema muito interessante, você vai contar para a gente. Em seguida, você vem com Jundiaí Muitas Histórias, Vila Arens, né? Isso. Então, ótimo. Vou deixar você aqui com o público e daqui a pouco eu volto aí, tá bom? Fique à vontade, obrigado. Vamos lá. Tá bom. Então, boa noite para todo mundo, né? Para quem está assistindo agora, né? A live vai ficar gravada, então depois fica disponível no canal da Cultura Jundiaí para que as pessoas possam assistir, né? Eu sei que às vezes ao vivo tem essa questão dos horários, é meio complicado. Mas vamos lá, eu vou falar um pouquinho de mim, bem brevemente. Eu sou a Vânia Feitosa, sou aqui de Jundiaí. Eu atuo na área cultural há muitos anos, já fazem uns 14 anos. Mais especificamente, há uns 7 anos, eu comecei a focar meu trabalho, direcionar os projetos culturais voltados para o patrimônio. Então, comecei com alguns bem especiais, como o Museu dos Metalúrgicos, um documentário sobre a Romaria Diocesana, né, o centenário da Romaria Diocesana. Depois eu fiz alguns outros projetos ligados mais direcionados à cultura. O Memórias Póstumas da Cidade, que é um dos mais conhecidos e o projeto que, para mim, assim, é meu xodózinho, que é contar a história de Jundiaí através do cemitério Nossa Senhora do Desterro. E através tanto das obras, né, de arte funerária, como das histórias das pessoas que estão enterradas no local. E isso a gente fala também sobre a questão do desenvolvimento urbano, com o traçado da cidade. Também tem outros projetos, né? Esse ano a gente, por conta da pandemia, alguns estão atrasados, mas a gente tem também o projeto voltado para a literária no Gabinete de Leitura Rui Barbosa, que é um bem tombado, né, em nível estadual, é um patrimônio da cidade. E tem um outro trabalho também que eu estou desenvolvendo, que é para contar a história dos bairros aqui de Jundiaí. Espero colocar ele em breve em ação. Eu sou administradora de empresas e sou especialista em gestão cultural e tenho feito vários cursos na área de patrimônio cultural, cursos de extensão, né? Pretendo fazer um mestrado na área de patrimônio, só não sei o tema ainda, porque eu gosto de várias coisas, mas uma das coisas que eu mais gosto é a questão do patrimônio industrial, né? Que é falar sobre as empresas que fizeram parte da nossa história e das pessoas, né, dos trabalhadores que participaram assim, da construção do desenvolvimento da cidade. Queria aproveitar também para fazer um convite para todo mundo. Como o João disse, né, a partir de amanhã a gente começa com o mês do patrimônio, que é do dia 1º de agosto, vai até o dia 31. Praticamente todos os dias nós vamos ter atividades incríveis. Esse ano, por conta da pandemia do Covid, toda a programação vai ser online, mas nem por isso ela deixa de ser especial. Então, a gente vai ter palestrantes de diversas áreas do patrimônio cultural, né? Como é uma área muito ampla, e o patrimônio ele é interdisciplinar, então a gente vai ter profissionais de diversas áreas, que eu vou abordar assuntos diversos. Eu, por exemplo, vou participar de 2 atividades voltadas sobre o projeto Memórias Póstumas da Cidade e outro que eu vou falar sobre a Vila Ares de uma forma mais abrangente. E a programação vocês também podem acompanhar pelo site. Então, vamos começar a falar sobre o tema de hoje, né? Um dos temas, eu vou falar sobre 2, né? Então, para a gente começar,
Quando eu comecei a desenvolver o Memórias Póstumas da Cidade, lá em 2013, 2014, eu comecei a juntar alguns documentos voltados para a história da cidade e, com isso, contar um pouco sobre os antigos cemitérios que Jundiaí já teve, né? Hoje a gente tem alguns, né, que são cemitérios, digamos, mais modernos, né, nesse novo formato de enterro. A gente tem, por exemplo, o Parque dos Ipês, né, que não tem os túmulos, né, as pessoas elas são enterradas diretamente no gramado, então você não tem as lápides, só as plaquinhas direto no gramado. E você tem o cemitério Montenegro, tem um novo que é no bairro do Castanho, não me recordo o nome agora, esse é o mais recente de todos. E tem o mais antigo, que ainda está em funcionamento, que é o Nossa Senhora do Desterro, que fica no centro. Porém, ele foi criado por volta de 1869. Quer dizer, se Jundiaí tem quase 400 anos, o que aconteceu antes, né? Como que funcionava antes? Então, vou mostrar aqui uma apresentação que eu fiz. Opa! Vamos lá. Então, eu estou chamando esse projeto de Antigos Cemitérios de Jundiaí, com HY, que era a nossa grafia antiga, como a gente usava até meados dos anos, não sei, até meados da década de 40, né? Calma aí, gente. Problemas técnicos. João, tá aí? Tô, Vânia. Quer tentar começar de novo aí a Tá compartilhar? aparecendo, eu não tô conseguindo usar a seta, na verdade. Vamos arrumar. Não sem, Você consegue, sem hein? problema. Eu só consigo remover sua apresentação. Vou tentar. Você quer compartilhar de novo? Vamos. Espera aí, vou remover esse compartilha de novo. Aí você pode tirar. Você consegue cortá-la aí. Você precisa. Aí, agora saiu para mim aqui. Agora você acho que recoloca. Vamos ver. Esse tema é sensacional, Vânia. Eu achei muito interessante. Eu acho que as pessoas estão com uma expectativa aqui, aguardando você falar um pouco. E tem as visitações também que aconteceram, né? Depois você também vai Sim, eu vou ter que conseguir. chamar os universitários, dá para acreditar? Não tem problema, eu vou falando aqui enquanto Tá você vai bom. resolvendo. Tira a minha Fique tela aí que tranquilo. eu já volto. Tá bom, tá bom. A Vânia teve um problema técnico, mas ela já volta. A gente tem um compartilhamento, mas enfim, daqui a pouco ela volta pra gente. A gente fez durante esses. Foram 9 lives, começaram já a terceira semana, né? A gente fez nesse mês de julho. As lives foram só nesses meses no mês de julho. E o outro material que vai ficar até o final do ano ele está disponível, está sendo veiculado pela TV Tech. A gente tem mais uma live que está para acontecer em agosto, mas a gente fala disso depois. E já vou deixar aqui, né, os canais para vocês estarem sempre acompanhando o que a cultura tem feito, a Unidade de Gestão de Cultura, mesmo nesse momento da pandemia. A gente tem esse edital que a gente lançou em maio, e outras ações, agora tem o mês do patrimônio, então vocês podem acompanhar várias ações online. A gente tem vídeos de oficinas, diversos vídeos da orquestra municipal, coral, então vocês encontram tudo isso no YouTube. Você vai encontrar no YouTube da cidade de Jundiaí, que é por onde a gente está passando também ao vivo agora, e no Facebook Cultura Jundiaí, e no nosso site, que está passando aqui embaixo, eu vou pôr para vocês, cultura.jundiaí.sp.gov.br. Vamos lá, acho que agora você resolveu aqui. Acho que agora sim, né, Vânia? Epa, agora sim. Legal. Bom, então vamos lá. Acho que dá para ver a apresentação, né? Tudo certo. Bom, então, antigos cemitérios de Jundiaí. Ai, ai. O que tá acontecendo?
Você não está conseguindo virar Não, o slide, é isso? peraí. Vou ler os comentários. Mudou. Eu já ia ler os Pronto. comentários aqui, ó. Tem comentários falando que você sempre ensinando sobre temas interessantes. O Memorial da Paz é o do Castanho que você falou. A Hélida tá comentando. Isso, o É o nome Memorial da Paz. Esse é o mais, é o novinho, né? é o cemitério mais recente que a gente tem, né? Isso. Então Muito vamos lá. bem. Vai lá, Vânia. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é o conceito de cemitério, né, que a gente conhece hoje. Então a gente sabe que os antigos povos, cada um na sua crença, tinha diversas formas de se fazer os enterros, né? O que a gente conhece hoje, da forma como a gente faz, a gente chama de cemitério secularizado, né? Então, em 14 de janeiro de 1801, Dom João, que era então o príncipe regente de Portugal, ele emitiu uma carta régia, que era um documento oficial da monarquia, solicitando que as cidades destinassem terrenos para a criação de cemitérios secularizados, deixando a tradição de se enterrar ao redor das igrejas com as almas encomendadas pelos padres e vigários, para ser destinado a um local específico a esse fim, junto aos demais mortos de outras religiões, credos, cor e raça, transmitindo a ideia, né, de igualdade na morte. Bom, a gente sabe que isso, na verdade, era um sonho, né, uma falácia, que a gente sabe que até hoje isso não acontece, né? Quando a gente entra no cemitério, nesse formato mais antigo, a gente sabe, é muito claro a definição das pessoas que têm mais verba, né, mais dinheiro para investir num túmulo com mármore de Carrara, uma placa de bronze, um material mais nobre, uma estátua. Então, nisso fica muito claro as famílias que eram mais ricas. E quem tinha menos posses fazia um túmulo mais simples, às vezes até em cova rasa mesmo. Mas a gente também, se a gente for estudar um pouco mais a fundo, a gente sabe que no passado não se tinha uma certa higienização nas cidades, né? Então, às vezes, as pessoas eram enterradas em locais a céu aberto, e isso proliferava doenças. A gente tem alguns exemplos de Paris, né? Que tinha muitas doenças, e aí na reforma que teve, eles acabaram fazendo os enterros por baixo da cidade, né? Então, por exemplo, Paris ela é cheia de buracos, né, no solo. A cidade parece um grande, como se fosse um quebra-cabeças, né? Até por isso que os prédios eles têm uma determinada altura na parte mais antiga, porque a cidade foi toda planejada dessa forma. Então, assim, aqui em Jundiaí a gente tinha esses diversos cemitérios em diversos pontos da cidade, né? Então, assim, de 1801 até 1828, a gente tem uma lacuna de 27 anos. Então, assim, as câmaras, elas foram criadas, né, em 1828, e aí elas tinham mais poder sobre a cidade. Mas vejam que durante esses anos, né, houve sempre como se diz, um enrolation, né, para realmente criar os cemitérios, né. Então, em 1928, né, teve a criação das câmaras municipais, foi designado ao poder para darem andamento à solicitação da Carta Régia. E, enfim, darem andamento na criação dos cemitérios. Então, aqui a gente começa com essa foto. Eu numerei os cemitérios, eu não vou conseguir falar de todos que a gente teve na cidade, até porque isso demanda uma pesquisa muito ampla, de anos, talvez fique para o futuro, né? Então, eu fiz eu elenquei os principais, aqueles que a gente tem um pouco mais de registros, né? Um pouco mais de documentação. Eu não sei se as pessoas também sabem que a gente tem poucos livros, né? Sobre a história, livros sobre a história de Jundiaí. A gente tem agora, né? Alguns pesquisadores, principalmente mulheres, que estão fazendo pesquisas sobre a cidade, e a história ela tem que estar sempre sendo revisitada, né? Então, por exemplo, um livro que foi escrito na década de 70, naquela época não se tinha
alguns conhecimentos que hoje a gente tem em paleografia, por exemplo, que é a transcrição desses documentos. Então, a gente hoje consegue ter uma noção maior desses documentos e a gente espera que daqui para frente a gente consiga ter cada vez mais registros sobre a nossa história. Então, voltando aqui no nosso assunto, eu usei como exemplo aqui uma foto que foi feita pelo Militão, né, Azevedo, que é um fotógrafo brilhante, que fez uma série de registros sobre o nosso país, e ele teve nessa visita aqui em Jundiaí. Essa foto, como outras que eu vou usar durante a apresentação, elas são do acervo do professor Maurício Ferreira. Já deixo aqui o agradecimento para ele, que é uma pessoa que luta incessantemente, né, no registro e na guarda de documentos sobre a cidade, principalmente acervo fotográfico, e no compartilhamento dessas informações através da rede, né, da internet. Então, aqui nessa foto, a gente consegue observar aquela praça que fica atrás da Catedral Nossa Senhora do Desterro. Ainda a praça está em urbanização, como a gente pode ver. E no fundo, eu coloquei até uma seta, ele mostra a igreja. Do que seria essa igreja? Ela é a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Era uma igreja que foi construída, né, pela Irmandade do Rosário e por escravos, né, os escravizados, negros escravizados. E era a igreja que eles podiam frequentar. E hoje, o que a gente tem de memória desse espaço? Apenas a Rua do Rosário, que teve o seu nome mantido, né? E então a Rua do Rosário justamente tem esse nome porque quando ela terminava, era justamente na Igreja do Rosário, né? Vou mostrar mais algumas fotos aqui. Olha só. Então essa foto ela foi feita em 1864, né? Veja como está a cidade. Nesse outro registro, mais recente, né? Por volta de 1910, a gente já tem um outro tipo de urbanização, né? A gente pode observar a construção das casas, né? Do comércio local. Uma rua já aparenta ser um tipo de paralelepípedo. Uma praça bem bonita, já urbanizada, né? Com eletricidade. A gente pode ver aqui, ó, que tem os postes de luz. A gente consegue observar aqui carroças, né? As fachadas das casas. Essa parte aqui, uma praça. E aqui no fundo a gente consegue ver a igreja, que hoje nesse local é onde a gente tem o Gabinete de Leitura Rui Barbosa, só para vocês se localizarem, né? Essa foto foi feita pelo Jankson, que é um fotógrafo também incrível. A gente, graças ao trabalho do Maurício Ferreira e também de outras pessoas, eu sei que a Adriana Zutini também foi uma das pessoas que conseguiu resgatar um acervo de negativos. Uma parte ficou com o Maurício, eu sei que uma parte também ficou no Centro de Memória. E graças ao Jankson a gente tem uma série de registros sobre a cidade, né? Aqui numa foto um pouco mais recente, de 1919, a gente consegue ver bem a fachada da Igreja do Rosário. Então, eu encontrei alguns registros dizendo que nos fundos da igreja a gente tinha um cemitério, que é onde as pessoas eram enterradas. E eu não sei se vocês sabem, mas quem eram as pessoas com mais posses, elas eram enterradas no interior da igreja, próximos ao átrio, que é a parte do altar. E aí tinha a questão da encomenda das almas, né? Então você pagava uma taxa para o fabriqueiro. O fabriqueiro era o sacristão da igreja. E ele era a pessoa responsável em fazer o controle dessas taxas. Então, se pagava para fazer esses enterros e também se pagava para que as pessoas tivessem a sua, como se diz, né? Uma alma encomendada, uma reza, né? Para que essa alma tivesse paz após a sua morte. Essa foto eu acho bem bonita. A gente consegue ver aqui, ó, o ginásio
Highcroft, né, que era uma escola. E nesse local a gente tinha, posteriormente foi construído o quartel, e mais pro fundo, essa Rua do Rosário, teve um prolongamento em 1922, então essa igreja foi demolida, num projeto de urbanização do então prefeito Olavo Guimarães, que resolveu dar continuidade na rua, fazendo esse prolongamento e mudando o nome para esse trecho de Major Sucupira, em homenagem ao Major Araripe, Major Sucupira, né, como ele era conhecido. Ele foi escrivão e também serviu na Guerra do Paraguai. Era uma figura muito conhecida e muito engajada na questão política da cidade. E ele tinha uma casa bem próximo aqui, então a rua foi dado o nome a ele, né, em homenagem. Então aqui era um cemitério, né? Depois da demolição dessa igreja, todas as imagens foram levadas para a igreja, na verdade, para o Largo de Santa Cruz, que eu vou falar um pouquinho dele mais para frente. E só posteriormente foi construída uma igreja, que é a atual Igreja do Rosário e de São Benedito dos Homens Pretos, que fica ali em frente ao Terminal Central nos dias de hoje. Bom, esse é o segundo cemitério que eu vou falar hoje, que é o cemitério da Fábrica. Nossa, mas que nome estranho, né? Fábrica é um termo utilizado para o setor administrativo da igreja. Esse cemitério também era conhecido como Cemitério da Rua do Comércio, que era o antigo nome da atual Rua Rangel Pestana. Então, nessa foto, ela foi feita em 1947 também pelo Jankson. A gente pode observar, né, toda uma tranquilidade da cidade, né, desse pedaço da cidade na década de 40. Esse casario ainda está preservado, é possível que vocês consigam ver nos dias de hoje. Essa parte aqui já não, né, ela foi toda alterada. Esse casarão aqui da esquina ainda está lá, um pouco modificado, mas ele hoje é uma loja de artigos para bebê. E a gente vê aqui uma praça, né, bem tranquila. E uma coisa interessante, ó, toda a rua de paralelepípedo. Essa praça, esse cemitério, ele era todo murado. E ele também, quando ele foi desativado, isso lá para 1867, ele foi transformado nessa praça, né? Mas ela era chamada de Praça Nossa Senhora do Amparo. A gente escuta muito sobre Nossa Senhora do Amparo como uma santa relacionada à morte, né? Então é possível que esse nome, isso é uma suposição, lógico que demanda pesquisa, né? Mas eu acredito que o nome foi dado para se relacionar com o cemitério. Também era conhecida como Praça Amparo. E depois do falecimento do médico, Dr. Domingos Anastácio, que é uma figura muito querida na cidade, ele é conhecido como um santo popular, né? Até hoje, o túmulo dele é um dos mais visitados no cemitério Nossa Senhora do Desterro. Eu falo muito sobre ele no passeio, né, do Memórias Póstumas da cidade. E a gente consegue ver aqui um busto que foi, na verdade não é um busto, né? É uma erma. A diferença é que o busto tem braços e a erma não. É um termo que a gente usa também na arte tumular. Então esse monumento foi inaugurado em 1939, praticamente um ano depois da morte do Domingos Anastácio. E a praça, então, após o falecimento dele, em homenagem, justamente nesse local, porque o consultório do Dr. Domingos era bem na Rangel Pestana, muito próximo, praticamente ali do lado da onde hoje é a Galeria Bocchino. Eu acredito também que essa praça foi renomeada por causa da proximidade de onde era o consultório dele. Então, aqui eu coloquei um pouquinho dessas curiosidades, né, sobre o cemitério da Fábrica. Então, o fabriqueiro, como eu disse, é o sacristão da igreja.
é aquele que cuida da documentação da igreja relacionada aos enterros. Nossa, ficou até repetitivo aqui, né? Igreja. Depois eu vou deixar essa apresentação para quem tiver interesse. Eu vou deixar meu e-mail no final da. Vou pedir para o João deixar, quando ele for postar a apresentação, eu deixo o meu e-mail de contato. Quem tiver interesse na biografia e também na bibliografia que eu utilizei, e também na apresentação, eu posso enviar por e-mail. Em 1883, já havia um desejo do bispo, né, na época, para realizar a exumação do antigo cemitério da fábrica para o atual cemitério do Nossa Senhora do Desterro, né? E também havia o desejo de se construir uma capela São José no local. Isso é uma coisa interessante, porque eu não achei nenhum registro sobre essa capela. Eu não sei se ela realmente existiu ou se não houve registros sobre essa informação. Teria que pesquisar na Mitra Diocesana para ver se a gente encontra. Mas é interessante porque a gente tem uma memória sobre esse espaço, né? O Largo São José, que é aquela travessa que liga a Barão de Jundiaí, bem em frente à Catedral Nossa Senhora do Desterro, até essa praça, ela se chama Largo São José. E é interessante porque eu encontrei somente esse registro sobre esse desejo da capela. Então é possível que essa capela existiu ou que ela fosse somente um espaço de oração junto ao cemitério, né? Que era bem comum você ter uma capela, mesmo que simples, para que as pessoas pudessem fazer as suas orações. Em 1884 foi solicitada autorização para a derrubada do muro e o translado dos restos mortais, né? Então veja que o cemitério Nossa Senhora do Desterro, ele foi criado por volta de 1869. Esse cemitério, ele continuou funcionando um tempo. E aí só depois, né, cerca de 15 anos depois, é que ele deixou de ser utilizado e aí os restos mortais foram levados para o outro cemitério. Aqui eu coloquei uma foto um pouco mais ampliada, né? Na verdade, é a mesma foto, só que aqui a gente consegue ver melhor essa obra, esse monumento, muito bonito, por sinal, em homenagem ao Domingos Anastácio. E aqui eu coloquei um recorte do jornal que foi publicado, né, no Jornal à Noite, falando sobre essa inauguração desse monumento, né? E, inclusive, na época foi montada uma comissão para se arrecadar fundos para a construção dessa erma, né? Porque ela é em bronze e a população toda contribuiu para que ela fosse inaugurada. Aqui eu também coloquei, né, sobre a erma, né, que é um busto sem braços. Foi inaugurado em 1939. Terceiro cemitério, o cemitério dos Bexiguentos, né? Também conhecido como Cemitério Novo. Então, eu durante as pesquisas encontrei registros abordando esses dois termos, né? Cemitério dos Bexiguentos e também Cemitério Novo. Ele era localizado na Capela de Santa Cruz, que era uma capela dedicada a São Benedito, que ficava no Largo de Santa Cruz, né? Ela foi criada em 1849. Eu não encontrei uma foto para usar na apresentação, então eu coloquei essa ilustração, feita a bico de pena, né, do velho Largo de Santa Cruz, feito pelo Geraldo Tomanic. Para quem não teve a oportunidade de conhecer, ele foi uma pessoa muito querida na cidade, pesquisou muito sobre a história, guardou muitos documentos. Ele foi diretor do Museu Solar do Barão durante muitos anos e era uma pessoa que atendia a todos, né? Tinha um vasto conhecimento sobre Jundiaí. Eu cheguei a conhecer, tive a oportunidade de conversar com ele várias vezes, inclusive na infância, né? Quando eu ia fazer trabalhos lá no Museu Solar do Barão sobre história. Bom, eu desde criança gosto do tema, né? E ele deixou essa ilustração que faz parte de um livro dele. Então, voltando aqui, né, localizado no Largo de Santa Cruz, que é onde se encontra o Terminal Central. Essa capela ela foi criada em 1839, segundo alguns registros,
e o cemitério foi criado em 1849. E o que são os bexiguentos? É um termo que era utilizado para falar sobre as pessoas que sofriam de varíola, que era uma doença altamente contagiosa e ela formava bolhas na pele, né? As chamadas bexigas. Por isso que as pessoas eram chamadas de bexiguentos, né? A criação desse cemitério demonstra a exclusão dos demais, né? Devido ao medo do contágio. Dessa forma, essas pessoas eram excluídas na doença, em vida e também na morte, né? Então, a gente está acompanhando aí uma pandemia, né? Que é o Covid-19. E essas pessoas hoje não estão sendo enterradas quer dizer, em alguns cemitérios elas estão sendo até enterradas em alas especiais, né? Porque teve que abrir covas. Então a gente consegue observar aí, se a gente assistir o jornal à noite, a gente está vendo covas sendo abertas em grandes áreas, porque são muitas mortes, né? Diárias. E ao longo da nossa história, a gente teve isso em diversos surtos epidemiológicos. A varíola é um exemplo disso, né? Eu já visitei cemitérios, por exemplo, de Campinas, né, o Cemitério da Saudade, que é um dos mais antigos, e lá tem algumas áreas do cemitério que são específicas de doenças, que foram surtos que tiveram na cidade. Acho que a área maior que tem lá foi um surto de febre amarela que dizimou parte da população de Campinas. Então, num determinado espaço do cemitério, a gente consegue identificar esses túmulos. E, não diferente, aqui em Jundiaí, a gente tinha esse cemitério que ficava, né, na região do Terminal Central, justamente para enterrar as pessoas que sofriam que faleceram de varíola. Aqui a gente teve um outro cemitério que é pouquíssimo abordado. Gente, dá para ver minha gata passando aqui, né? Olha, ela tá participando da live com a gente. Então, o cemitério dos Lazarentos. Essa é uma parte da história pouquíssimo abordada na cidade e que é um assunto interessantíssimo que eu gosto de estudar bastante, né? Que é falar sobre os lazarentos, ou também conhecidos como leprosos, morféticos, ou como é a terminologia atual, das pessoas que sofrem de hanseníase, né? Então, a lepra é uma doença que ela também tinha um caráter social, ela era uma doença contagiosa, mas durante muitos anos não se descobriu como era feito esse contágio. E então as pessoas elas encaravam como malditas, né? Até na Bíblia mesmo há algumas passagens sobre os leprosos, né? E como se acreditava que essas pessoas elas sofriam de algum tipo de maldição, né? Isso foi se passando de geração para geração. E aqui em Jundiaí a gente teve também esses surtos, tanto que foi criado a Vila de São Lázaro, né? Que era um bairro que ficava no fim da cidade. Vamos imaginar que nessa época que a gente está falando, né? Lá para 1700, 1800, praticamente a cidade, toda a parte social acontecia no centro, né? Então você tinha a Barão, né, chamada de Rua Direita, você tinha a Rua do Meio, a Rua do Comércio, a Rua Nova, então assim, era um mapa muito pequeno da cidade. Então você tinha os extremos. E aonde eram construídos os cemitérios? Sempre em áreas isoladas. Então, por exemplo, eu mostrei lá no começo, né, o primeiro eles não estão numa sequência cronológica, né? Mas o primeiro cemitério que eu mostrei, que foi ali de Nossa Senhora do Rosário, ficava numa extremidade da cidade, né? Bem ali no final da Rua do Rosário, quase final da Barão de Jundiaí, né? Que era a Rua Direita. Aí você tinha o cemitério da Fábrica, ou cemitério novo, que era numa outra ponta da cidade, né? Então, como se você tivesse na Rua Direita um eixo central, e aí
nessas proximidades desses barrancos, vamos chamar assim, né? A gente tinha esses cemitérios, né? Sempre longe, distante dos centros, da área onde tinha a grande urbanização. E pensa também no Largo de Santa Cruz, era lá no fundo, né? O Anhangabaú, ele foi ter uma urbanização na década de 50. Até então eram chácaras, né? Então é lá no fundo, né, do Largo de Santa Cruz. E aí você tinha na Vila de São Lázaro, lá no final, né, onde hoje está localizada o SESI, né, todo o Centro Educacional do SESI, que é uma área bem grande atualmente. O SESI foi construído na década de 70, mas a área ficou abandonada a partir dos anos 50. Então a gente ficou com cerca de 20 anos, né, a Vila São Lázaro praticamente abandonada, porque teve o loteamento depois do Jardim Brasil, na década de 50, e a Vila São Lázaro ficava num canto isolado, né? Ela ficou abandonada, como se fosse uma área de mato mesmo, ela pertencia à prefeitura. Essa área ela teve vários usos, ela foi usada como um depósito para carros abandonados, lixo, né? Restos de feira, até que depois essa área foi direcionada para o SESI para a construção do que a gente conhece hoje, como quem é mais antigo, né, dos anos 80, eu nasci em 80, né, conhece como SESão, né, que é o principal, o maior SESI da cidade, né. A gente teve várias escolas do SESI ao longo da história, né, da cidade. Então, essa foto aqui, eu peguei de um livro, né. O Souza Araújo, ele foi um médico, um estudioso da hanseníase, e ele, ao longo de vários anos, ele visitou leprosários, não só no estado de São Paulo, mas em diversos pontos do Brasil, e ele fez um mapeamento. Então, hoje, a gente tem poucos registros fotográficos sobre a Vila São Lázaro, e mais especificamente do leprosário, né? Essa foto, por exemplo, ela foi feita em 1948. Ele foi renomeando, né, como estampas para a publicação de um grande livro. E ele até colocou aqui, né, que o leprosário foi inaugurado em 1906. Tem algumas divergências com relação a essa data, né? Eu encontrei alguns registros falando sobre 1890. Então é possível que já existia um espaço para atender esses leprosos, né, que eram levados para lá de forma compulsória. É importante a gente deixar registrado que as pessoas eram obrigadas a se isolar das suas famílias para passar por tratamento. E só depois, né, já nos anos 50, foi inaugurado o Pirapitingui, que era um grande centro de estudo sobre hanseníase, que fica em Itu. E aí muitos leprosários foram sendo desativados, né, no estado de São Paulo, principalmente, porque essas pessoas eram concentradas lá em Itu. Então, por isso que já nos anos 50 esse espaço ele foi desativado. Então, as pessoas que sofriam de hanseníase, né, elas eram enterradas num cemitério que era localizado ali na Vila de São Lázaro. As pessoas eram internadas lá, elas moravam, tinha algumas, além do hospital principal, tinha moradias no espaço, e também elas eram enterradas lá porque havia esse medo do contágio, né? Como eu disse, demorou muito para se identificar a cura para a doença e também como que era feito esse contágio. Eu encontrei também alguns registros para falar sobre esse cemitério. Eu encontrei alguns registros relacionados com um cemitério particular, que pertencia ao Mosteiro de São Bento. Se a gente olhar hoje no Google Maps, eu fiz até um print aqui, porque eu não encontrei nenhum registro fotográfico sobre esse mosteiro, somente registros documentais. A gente tem lá uma grande praça hoje, né? Eu sempre desconfio de espaços com áreas muito abertas, sabe? Essas praças muito grandes. Eu sempre fico encucada, né? Nossa, será que aqui foi um cemitério? E eu encontrei esses registros sobre esse espaço.
A gente tem ali o Largo São Bento, né? Ainda tem esse nome. Onde está o Mosteiro São Bento, do lado esquerdo, a gente tem a Praça Tiburcio Estevão de Siqueira, né? O Tiburcio foi um jornalista aqui na cidade de Jundiaí, eu também falo sobre ele no projeto Memórias Póstumas da Cidade. Porém, a praça, ela só tem esse nome do lado do mosteiro. E aos fundos, não sei se vocês conseguem reconhecer esse espaço, é a parte de trás do mosteiro. Então, aqui ficava um cemitério. Subindo essas escadas, a gente tem logo de frente o antigo Rússia, né? O supermercado, hoje conhecido o supermercado Boa, né? Então, encontrei alguns textos que indicam que havia um cemitério ao término da Rua do Areião, ou Rua do Areado, onde, olha, até um erro aqui, né? Onde atualmente se encontra uma praça que é atrás do mosteiro, né? Essa praça se chama Praça do Largo São Bento. Essa Rua do Areião, ou Rua do Areado, era um caminho de terra, de areia, né? Que, se você seguir em frente, ia dar na antiga entrada do cemitério Nossa Senhora do Desterro, né? A fachada foi alterada. Eu vou falar disso mais para frente. Essa Rua do Areião, ela foi renomeada na década de 20 para a Rua Leonardo Cavalcante. Leonardo Cavalcante foi um engenheiro ferroviário que faleceu eletrocutado. Ele trabalhava para a Companhia Paulista, né, de Estradas de Ferro. E como ele residia nessa Rua do Areião, em homenagem a ele, após o falecimento, a rua foi renomeada com o nome dele. A gente tem aqui, então, o cemitério Nossa Senhora do Desterro. Esse cemitério ele foi provavelmente criado em 1869. Eu encontrei alguns registros com algumas divergências de data também, que citam de 1869 a 1870. E ele virou o cemitério oficial da cidade, até então, o cemitério público, né? Atendendo às demandas aí da Carta Régia, que fosse um espaço onde as pessoas de todas as religiões, de todos os credos, de todas as cores e raças fossem enterradas, né? Essa fachada que a gente conhece hoje, que eu, aliás, acho ela muito bonita, ela foi construída entre 1935 e 1939 por um artista, o Silvio Graziani, um artista italiano. Fazia diversas obras, mas principalmente obras sacras, né? E essas estátuas que a gente consegue ver, né? Aqui nas laterais, esses anjinhos, toda essa parte também que parece uma coroa de flores, né? Foi feita por ele. Ele tinha uma marmoraria bem próxima ao cemitério, né? E ele fez também diversas obras sacras. Eu abordo sobre isso no Memórias Póstumas também. Então, esse cemitério acabou ficando como o oficial. Então, todos os outros cemitérios, eles foram sendo desativados ao longo da história e os restos mortais foram trazidos para cá, né? E nesse cemitério a gente tem, se a gente olhar para o chão, a gente consegue ver como ele foi desenhado e ao longo dos anos ele foi sendo ampliado, né? Que conforme a população ia crescendo, também havia necessidade de se ampliar o cemitério, né? Aqui tem uma foto, né, do Silvio Graziani e algumas obras que ele fez. É possível ver em alguns túmulos do cemitério essa plaquinha e está escrito professor Silvio Graziani, escultor Jundiaí com HY, né, que era a grafia antiga. Aqui eu coloquei uma planta, né, de 1893, uma planta da cidade. A gente aqui já consegue ver algumas coisas, né. É legal de citar também que esse cemitério Nossa Senhora do Desterro ele foi construído nos terrenos que pertenciam ao Mosteiro São Bento, né. Aqui nesse mapa a gente consegue observar o cemitério, parte dele, né. Aqui tem até um texto falando, né, os terrenos de São Bento. A região do Anhangabaú,
e toda essa parte, né, urbanizada do centro da cidade. Aqui também tem um mapa que foi feito pelo Cláudio Lucato. Ele era um jornalista. Ele era uma pessoa que pesquisou muito sobre esportes na cidade. Ele até escreveu um livro sobre os times de futebol. Esse mapa que ele desenhou na mão, eu encontrei num livro que ele escreveu sobre os times de futebol. E ele cita o cemitério porque em frente a ele a gente tinha um antigo campo do Paulista, que funcionou nesse espaço, na chamada Vila Leme, até 1957, quando depois esse campo foi desativado para ser inaugurado o que a gente chama hoje de Estádio Jaime Sintra. Aqui tem um levantamento fotográfico da cidade, né, de 1959. A gente consegue ver diversos, não sei se vocês conseguem reconhecer alguns pontos da cidade, mas a gente tem aqui na ponta o cemitério Nossa Senhora do Desterro. Aqui a gente consegue ver toda a estrutura do complexo FEPASA, né? Aqui a Flashman Royal, que tinha sido inaugurada na década de 50. A gente tem também a Vila Rio Branco e toda a parte dos trilhos, né, que levam para as oficinas. Se a gente seguir aqui em frente, vai aparecer a estação, né, seguindo nessa linha. Nessa praça aqui no meio, tem uns desenhos, onde fica a Fratellanza Italiana, né, onde hoje fica a Casa de Saúde do Dr. Domingos Anastácio. Bom, esse aqui é um logotipo do projeto, né, que eu criei em 2014, o Memórias Póstumas da Cidade, que eu falo mais especificamente sobre o cemitério Nossa Senhora do Desterro. Ele foi fruto de um projeto do Programa Estímulo de 2014. Para quem quiser conhecer mais sobre ele, é só entrar na página do Facebook, facebook.com/memórias de Jundiaí. Aqui eu fiz um mapeamento de alguns túmulos do cemitério que eu usei durante o projeto. Aqui a gente tem algumas esculturas de arte sacra, né? Arte tumbular, que a gente encontra durante esse passeio que é feito no cemitério. Bom, sobre os cemitérios eu finalizei. Aí, João, não sei se você quer abrir agora para perguntas ou a gente parte para o próximo tema. Vamos dar vamos ver se as pessoas vão pedir. Até agora não chegou nenhuma pergunta específica, muitos elogios aqui. Eu vou ler um pouco. Deixa eu dar uma lida aqui. Eu tinha parado em alguém que falou do Memorial da Paz, né? A Élita tinha falado naquela hora que você falou do cemitério mais novo. A Thaís Souza parabenizando. Cristina Feitosa Guedes. Ela veio com outro nome, mas acho que é Memorial da Paz mesmo, né? Ana Carlina, parabéns pelo trabalho. A Deise Abrantes, muito interessante resgatar o resgate desse saber. Valdirene Silva, parabéns. Vânia é ótima. Cássio Xavier, parabéns, Vânia. Emma Evanice Sigura de Luca, parabéns, Vânia. Tema muito esclarecedor. Eu acho sempre que a gente fala da história, né? Realmente a história de Jundiaí é uma história talvez pouco divulgada, né? Não sei o que tem de material, assim, que nem você disse, tem poucos livros, mas ela poderia ser mais divulgada, acredito eu. Não sei se mas acho que isso está mudando também, né? A gente tem tido mais contato com isso, até pelo Facebook, com fotos, né? Sim. A internet tem ajudado muito, né? A gente a fazer com que as informações sejam mais compartilhadas. Eu acho que tem também muita gente interessada, né? Os estudantes. E como eu disse, né? Como o patrimônio cultural ele é interdisciplinar, você pode abordar ele de diversas formas, né? Na história, na arquitetura, nas artes visuais, no urbanismo, na gestão, né? No meu caso, que sou administradora de empresas, né? Na gestão das empresas através do patrimônio industrial. Veja quantas coisas. Às vezes a gente fala assim sobre cemitério, as pessoas têm um certo medo, que é uma coisa triste, né? Falar sobre morte. A única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai morrer, né?
é uma realidade, mas assim, existem outras formas de a gente lidar com a forma, né? Com a morte. Inclusive, a gente tem outras. O Ocidente lida de uma forma, o Oriente lida de outra forma. E a gente, através do cemitério, olha quantas coisas interessantes, né? A gente pode observar, né? Sobre a organização da cidade, essa questão das doenças, né? Das pandemias, como ela era, inclusive, para estudar sobre ciências sociais, né? A gente entender como as pessoas eram excluídas da sociedade por conta das doenças, por falta de conhecimento. E, assim, são muitas coisas, né? São muitas histórias que a gente pode... muitos conhecimentos que a gente pode abordar. Quando a gente aborda os temas, né, que tem a ver com história e essa questão tem a ver com urbanismo, isso a gente estuda e tem lógico, para fazer algo no momento, né, atual e para o futuro, e serve para a gente entender um planejamento futuro, inclusive, né. E eu acho bacana também porque a sensação que eu tenho de algumas gerações para cá, talvez pela questão da tecnologia, eu tenho essa sensação de uma maneira geral, não sei se é uma coisa minha, estou lançando algo aqui bem pessoal, que a gente parece que está criando uma história a partir de agora, né? E tem milhares de anos aí para a gente ver, e centenas de anos, no nosso caso aqui da cidade, né? A gente tem aí quase 400 anos, então, assim, tem um monte de coisa que já se fez, que já se construiu, que já se pensou, e quanto que a gente tem que aprender com isso para a gente olhar para frente, né? Sim. Então, eu acho muito interessante essas abordagens, né? E nesse caso, a gente fala do cemitério, que tem esse aspecto mais para algumas pessoas, mas desse ponto de vista, né, urbanístico, histórico, que tinha... E engraçado você trazer muito coincidentemente essa questão com a pandemia que a gente vive agora, né? Então... Deixa eu ver se chegaram alguns aqui. A Lore Vianello. Volta para falar das lendas e curiosidades sobre os túmulos do cemitério Nossa Senhora dos Desterros. As lendas urbanas. O povo adora. E você sabe, João, que uma coisa assim que a gente conseguiu fazer o ano passado, o Memórias Póstumas retomou o ano passado, né? Eu fiz ele em comecei a escrever em 2014, e aí a gente começou a execução em 2015, mas a gente finalizou o projeto em 2016, né? E eu estava grávida na época, e a gente fez vários passeios, várias oficinas, todas lotadas, e foi um sucesso. E assim, é uma coisa que eu nem imaginava, né? O quanto tinha de procura, as pessoas queriam ir nos passeios, porque quando eu faço a visita lá no cemitério, eu falo sobre diversos assuntos, mas principalmente sobre arte tumular, né? Curiosidades sobre os significados, né? Por exemplo, existe toda uma simbologia da arte tumular, né? A forma como o anjo se posiciona, o dedo no queixo, o pensamento, né? Ele tá, às vezes é uma dúvida se aquela pessoa realmente vai para o céu. Tem a questão até aqui nessa foto que está mostrando agora na tela, a gente tem as imagens, né? Por exemplo, essa imagem de Jesus, né? Que está meio abaixado, assim, né? Mostrando a tristeza, né? Da questão da morte. Aí do lado a gente tem o túmulo do Leonardo Cavalcanti, que eu falo que é um dos meus mortos preferidos, né? Que eu tenho alguns mortos preferidos, né? Que é aqueles que a gente gosta mais de estudar e descobrir um pouco e conhecer a história deles, né? O Leonardo Cavalcanti é um dos mortos que eu me identifico muito, porque ele faleceu muito jovem, né? Ele estava noivo. E aí tem uma lenda urbana sobre essa escultura, né? Que foi-se aquela coisa, né? Um ponto aumenta um ponto, né? Um conto aumenta um ponto. E aí as pessoas foi-se dizendo uma história de que a noiva morreu em cima do caixão. E aí tinha uma questão que as pessoas colocavam um ramalhete de flores na mão da mulher, da escultura, para pedir por casamento feliz, né? Casamento eterno, essas coisas, né? Que as pessoas acreditam, né?
E aí eu desmistifico isso no passeio, né? Que, na verdade, essa escultura, ela existe em diversos cemitérios do Brasil. Ela foi feita pelo Marcos Vélez, né? Que é um escultor famosíssimo de Campinas. Ele fez diversas esculturas lá. E ela tem uma simbologia que chama a pranteadora. E a pranteadora, ela é uma escultura de uma mulher e tem de diversos formatos. Tem a pranteadora deitada, que é essa, que ela chora, né? A questão do pranto, do choro, da tristeza. Tem a pranteadora em pé, que é uma mulher com a cabeça para baixo, mas ela em pé, que é uma escultura também bem popular em alguns cemitérios, principalmente das capitais, que eram as famílias que tinham mais dinheiro. E era para demonstrar um momento de tristeza, né? Principalmente da mãe e da noiva, por ter perdido o filho, né? E assim, eu consegui conversar com a Silvia Queiroz, que ela é sobrinha neta do Leonardo Cavalcante, e foi incrível ter conhecido ela, uma pessoa incrível, assim, fantástica. Ela tem várias histórias e ela me mostrou algumas fotos do Leonardo Cavalcante jovem. Um gato. E aí ela me contou algumas histórias da família, que a família Cavalcante era ligada ao modernismo e que a noiva dele era de São Paulo. E eu consegui encontrar alguns relatos, alguns documentos com o nome da noiva dele, que ela era uma pianista, ela participava de saraus, né, de recitais de piano, é da tua área aí, viu? Pianista. Certo. E aí tem um relato de que ela faleceu solteira, que ela não quis mais se casar depois da morte dele. Isso eu não consegui provar, né? Não encontrei nenhum relato relacionado a isso. A Silvia acredita que sim, que é possível, né? Mas enfim, são as lendas, né? Mas é super interessante. E é um túmulo super bonito, né? De mármore, com a escultura de bronze, né? E uma coisa interessante sobre o cemitério Nossa Senhora do Desterro é que ele se relaciona muito com a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, né? Porque a gente tem diversos túmulos dos operários, né? A gente tem o túmulo dos operários, os grevistas de 1906, que eu abordo no passeio. A gente tem desse do Leonardo Cavalcante, né? Que faleceu trabalhando lá em Campinas. Ele estava trabalhando na operação que na década de 20, a gente estava fazendo a eletrificação do trecho, né? Para fazer a transição do vapor para a eletrificação. E ele faleceu nessa obra. Ele trabalhava junto com o engenheiro Monlevade. Que, inclusive, a gente tem uma rua, né? Uma ladeira lá no centro, né? O engenheiro Monlevade é conhecido como o príncipe da eletrificação da ferrovia. Uma pessoa, assim, com vasto conhecimento na questão ferroviária, né? E ele também está enterrado no cemitério. A filha dele, vários diretores da Companhia Paulista. A gente tem uma cruz, eu não tenho como mostrar agora, mas é uma cruz que a gente, quando você entra no cemitério, você vê várias delas, né? Várias. É uma cruz que tem a forma dela, está lá no Museu Ferroviário. Era feita na forjaria da Companhia Paulista. Feito para os funcionários ou os familiares dos funcionários, por um preço muito simbólico, né, praticamente o preço de custo. E é legal que a gente consegue reconhecer, né? Então, assim, veja como os patrimônios se relacionam, né? A gente tem a história do Complexo FEPASA com a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, se relaciona com o cemitério, né? E o Leonardo Cavalcante, ele dá nome para a antiga Rua do Areião, que é essa rua que liga a antiga entrada do cemitério, né? Porque essa fachada ela só foi construída na década de 30, né? Numa reforma que foi feita, né? Então, assim, são muitas coisas interessantes que a gente aborda durante a visita. E mais especificamente sobre o cemitério Nossa Senhora do Desterro, eu vou falar o Jabá de novo, na Jornada do Patrimônio. Na jornada não, né? No mês do patrimônio, na palestra que eu vou fazer, eu acho que é dia 20. Depois eu coloco também na postagem, né, para a gente divulgar aí para as pessoas. Vocês podem acompanhar no Facebook Cultura Jundiaí, a gente divulgou, tem a divulgação do mês do patrimônio,
acompanhe, que tem, além da Vânia, palestras super interessantes. E é um tema muito bom, né, Vânia? A gente resgatar a história. Você falou, doutor, o seu Geraldo, né? Quando eu cheguei a conhecer o seu Geraldo Tomanic, e eu me lembro, já tocando, e ele me viu tocando, e começou a conversar sobre música. E ele me disse algo que eu precisava ver quem que vai pesquisar sobre isso, quem sabe você mesma, que Jundiaí foi, não lembro, não sei direito a década, se é 20, se é 30, mas onde, na época que os pianistas, né, os músicos, eles vendiam a partitura, né, eles vendiam a partitura para ser tocada, porque não se tinha nem a questão de um disco, de uma gravação. Então eles rodavam, o compositor às vezes rodava as cidades para vender a partitura para aqueles pianistas da cidade, os músicos, para tocar aquela música, que era assim que eles às vezes divulgavam o trabalho e vendiam o trabalho. E ele disse algo, eu não vou especificar porque eu não me lembro direito, mas era como se Jundiaí fosse um centro disso. Tinha uma questão aí ligada à música forte nessa época, que é antes da década de 50, se eu não me engano. Sim. E, enfim, eu não sei falar direito sobre isso, estou aqui, mas seriam quantas coisas a gente teria que descobrir e pesquisar sobre a cidade, interessantes, assim, né? A questão do Politeama mesmo, e como isso se desenvolvia no início aí do 1900, e, enfim. Sobre essa questão artística, eu acho que Jundiaí foi um celeiro de talentos musicais. E acho que a música e o teatro, a gente tem muita coisa para se pesquisar, né? Relacionado à música, a Sociedade de Cultura Artística, não lembro se é esse o nome mesmo. Eles, por exemplo, eles se juntaram e arrecadaram dinheiro para construir um teatro, que depois teve alguma coisa que eles barganharam esse terreno com a prefeitura na época, e depois esse terreno virou hoje o espaço onde foi construída a escola Marcos Gasparian. É uma história que, assim, muita gente não sabe, né? Mas eu lembro de ter estudado sobre isso. E tem um filme chama Tico Tico no Fubá, acho que de 1953, da Vera Cruz. É que eu amo o cinema o cinema nacional da década de 50, né? E o Anselmo Duarte é um diretor, ele foi um ator e diretor que eu sou apaixonada, né? E estudei bastante na minha fase de cinema, né? Quando eu comecei na área cultural. E o Tico Tico no Fubá, se você tiver a oportunidade de assistir, é isso que você está contando. Eles faziam as partituras e tinham que vender, né? Exato. E aí meio que o sucesso era medido nessa questão da venda. Nossa, veja como a sociedade essa coisa da música sempre foi complicado, né, João? Sempre. Os direitos autorais, de ganhar dinheiro com a nossa arte. Olha. Sempre. A cultura sempre, né? A cultura se mostra sempre específica, né? Sempre perante outros setores, com uma abrangência, é muito difícil você padronizar, é quase impossível. Então, é sempre um setor difícil de você lidar com o mercado, é uma coisa da história da arte, assim, né? Eu acredito, né? E essa questão específica da música, como é muito interessante, você imaginar que um compositor ele fazia a música, ele escrevia e ele saía distribuindo essa partitura pelas cidades. O barba, cabelo e bigode, né? Lava, passa e cozinha. Tipo, faz tudo, né? Eu tive uma conversa com o Geraldo sobre isso, mas na época, né, a gente é novo também, como o Nelson Rodrigues dizia, a gente deveria envelhecer rápido, porque a gente é novo, a gente é bobo, né? Mas devia ter gravado, devia ter aproveitado para poder ter a gente acha que as pessoas, a gente tem essa coisa, isso é um problema, né? A gente acha que tudo é eterno, né? Então pensa, muita coisa que a gente às vezes deixa de guardar de documentos. Às vezes quando eu era criança, eu tinha uma pasta vermelha que eu guardava os folhetinhos da festa da uva e da festa do morango, que nem existe mais. Da Feira da Amizade, que também não existe mais. Então, eu ia guardando esses folhetinhos, né?
E eu não sei onde essa pasta foi parar, mas assim, quer dizer, desde daquela época, eu já tinha essa noção de patrimônio, mas não sabia como era, né? Eu demorei muito para entender que tudo isso era patrimônio. Como eu Sim. sempre gostei de história, eu demorei para entender que existe vertentes diferentes da história. Você tem a história, você tem a arqueologia, você tem a antropologia. Aí dentro da história você tem a paleografia. Tipo, são vários assuntos que, né, eles são independentes e ao mesmo tempo eles se interligam, né? Uhum. Então, assim, eu tô tendo a oportunidade agora de voltar a estudar sobre isso. Inclusive, a Thaís Souza, ela fez esse comentário. Eu quero até agradecer ela, que ela é professora do Instituto Federal lá de São Paulo, e ela é a líder do NEPIM, que é o Núcleo de Estudos de Patrimônio Material e Material que eu faço parte hoje. E ela deu a oportunidade de eu participar do grupo, né? Que eu acho super importante a gente integrar um grupo de pesquisa relacionado a patrimônio. Que bom que ela está assistindo. Fico super feliz. Muito bem, olha, estou aqui com Vânia Feitosa, falou sobre o projeto que ela mandou para a gente aqui do Jundiaí, muitas histórias, cemitérios da cidade. Daria para a gente falar só dele horas, né, Vânia? Nossa, Mas aí, não dá tempo, né? Vamos como partir para o próximo assunto. ela, Tcharam! ela mandou um outro projeto, que é o Jundiaí, muitas histórias vilares, que ela vai falar agora. Então, dizer para vocês que esse bate-papo, essa live faz parte da nossa ação da Prefeitura de Jundiaí, através da Unidade de Gestão de Cultura do Ola de Casa, um edital que a gente lançou em maio, contou aí com mais de 300 inscrições de propostas artísticas, conseguimos contemplar 170 propostas e mais de 230, 260 artistas envolvendo todas as propostas. Nesse momento da pandemia, né, o edital emergencial foi feito emergencial e no sentido de totalmente de acordo com o isolamento, então todos os materiais enviados das suas casas. Então parte desse material a gente está exibindo, a TVTech, nossa parceira nessa ação, está exibindo no canal 24 da NET às terças e quintas ao meio-dia, e todo esse material você encontra arquivado no YouTube TVTech Jundiaí e no Facebook Cultura Jundiaí, além do YouTube Cidade Jundiaí, onde a gente também está ao vivo hoje. Vânia, vamos continuar então. Vou deixar aqui você então para o próximo tema. Vamos! Valeu, Vamos obrigado. lá. Vamos lá. Então, agora vamos falar sobre as origens da Vilares. Bom, a Vilares, como a gente conhece hoje, né, é um bairro enorme, super conhecido, um bairro agitado. Hoje ele tem muito comércio, né? Mas nem sempre foi assim. A gente pode chamar a Vilares, eu diria que seria o nosso primeiro distrito industrial da cidade. Então, aqui, né? O local conhecido como, não sei se vocês já ouviram esse termo, mas a Vilares era conhecida como o bairro do Pito Aceso. Olha só, né? Que nome engraçado. Pito por causa das chaminés das fábricas. Então, um local conhecido, né, como bairro do Pito Aceso foi denominado oficialmente Vilares numa sessão da Câmara Municipal em 1º de outubro de 1890, né? Então, assim, ele já era chamado como Vilares, mas era um nome popular, né, por conta da fábrica dos irmãos Arens, né, que eu vou falar agora. Então, a família Arens, ela é de origem alemã, né? Eles se estabelecem no Rio de Janeiro, mais especificamente em Nova Friburgo. E lá nasceram os 3 irmãos, né? Que é o Augusto, o Henrique e o Fernando. Eles foram estudar na Alemanha, tem até um acento aqui, ó, preciso corrigir depois. Eles foram, então, após cursarem engenharia nossa, tá errado aqui também, é Hamburgo, tá, gente? Acho que eu tava com fome quando eu escrevi, né? Parece Hamburgo. Hamburgo, na Alemanha, os irmãos retornam ao Brasil e iniciam um trabalho na representação de vendas de máquinas agrícolas, né? Primeiramente no Rio de Janeiro, por volta de 1870. E por que no Rio de Janeiro? O Rio era a capital do Brasil, muitos escritórios próximos à região do Porto,
cuidavam dessa questão de trazer, né, equipamentos para cuidar para se revender aqui no Brasil, né? A gente está falando de uma época agrícola, né, de muita área rural, então é um bom negócio, né? Como eles tinham estudado engenharia, além de eles terem o conhecimento técnico para revender, mais para frente a gente vai observar que conforme eles foram expandindo o negócio deles, eles começam também a fabricar equipamentos agrícolas, né? Então aqui, ó, acho legal a gente falar também que dessa questão da memória, que as ruas, com o passar do tempo, elas vão mudando de nome, né? Isso acontece no Brasil todo. Aqui em Jundiaí eu citei algumas, né? Por exemplo, a Rua Direita, que depois foi renomeada para Barão de Jundiaí. Então, aqui no Rio de Janeiro, o primeiro escritório deles era localizado na Rua do Hospício, né? Porque no final da rua tinha um hospício. É muito comum isso, né? Essa questão toponímica, né? De dar nome para as ruas relacionadas a algum ponto específico que se tinha no local. Então, na Rua do Hospício, 149, que atualmente essa rua é chamada de Rua Buenos Aires, no centro do Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, essa rua, para quem já foi para o Rio, na Confeitaria Colombo, que é tipo um point, né, turístico da cidade do Rio, essa rua é bem próxima à confeitaria. Mais ou menos nesse prédio aqui, ó, ficava o escritório deles. Então, num determinado momento da trajetória profissional, conforme eles foram analisando, o negócio foi crescendo de trazer essas máquinas para o Brasil, né? Eles tinham muitos contatos, né? Na Inglaterra, na Alemanha. Eles começam também a produzir as máquinas, né? Então, eu coloquei aqui. Então, além da importação das máquinas, eles iniciam a fabricação de equipamentos agrícolas e principalmente para o beneficiamento do café, como descascador, ventilador duplo, catador e despolpador, né? Aqui a gente tem um anúncio de 1880 no Jornal do Comércio de Campinas. É uma antibiografia da época. Então, olha só. Moendas de cana, tocadas por vapor, água e animal, com armação de ferro e madeira. Máquinas a vapor, rodas d'água de ferro, maquinismos para a lavoura, grande sortimento. Em casa, Arens e Irmãos. Rua do Hospício. Uma coisa que eu observei durante as pesquisas, em livros, almanaques, nessa época era muito comum se fazer um almanaque, né? Que era uma espécie de, vamos chamar o almanaque, que era o pai da lista telefônica, né? Era como se fosse um catálogo onde as pessoas anunciavam seus negócios. E eu acho super importante esses documentos terem sido conservados pela Biblioteca Nacional, porque é o que a gente tem de referência hoje do comércio, das indústrias da época, né, dessas empresas. E, então, é muito interessante a gente analisar toda a parte gráfica, né, o design gráfico desses anúncios, a tipografia, a forma como era escrita. É muito comum a gente ver o nome da rua, entre elas o número do imóvel, né? Então, veja só, eles, além do escritório no Rio de Janeiro, eles também foram parar em Campinas. Mas aí, gente, eu também no começo falei, mas o que eles foram fazer em Campinas, né? Bem longe do Rio de Janeiro. Em Campinas, a gente tinha grandes fazendas, né? De plantações de café. Na região de Piracicaba também cana. A gente também tinha muitas fazendas em Indaiatuba, né? Então era um grande polo. Aqui em Jundiaí também a gente tinha muitas fazendas, né? Então ele tinha um leque, um grande nicho de mercado para ele poder vender esses equipamentos. Em 1879, o Fernando Ares, na verdade, Fernando Ares era o nome curto dele, né? O nome completo era Frederico Guilherme Fernando Arens, né? Em 1879, ele se casa com uma campineira, a Felisbina Teixeira Nogueira Garcia, e eles se casam e vêm morar em Campinas, né? A família Nogueira é uma família de grandes posses em Campinas, né?
eu vou contar um pouquinho, vou contar um pouco agora, né? Mas mais para frente, o Fernando Ares tem um filho, que é chamado de Fernando Ares Júnior, e ele, num determinado momento, ele herda as terras das fazendas em Campinas. E com isso ele cria o distrito e depois vira a cidade de Arthur Nogueira. O Fernando Ares Júnior foi um grande empreendedor. Ele foi uma das pessoas que desenvolveram algumas cidades, algumas regiões no estado de São Paulo, né? Mas vamos voltar aqui ainda nos irmãos Arens, né? Então, o Fernando Arens veio morar em Campinas, né? Aqui eu coloquei um recorte do Jornal da Tarde, do dia 1º de julho de 1879. Casou-se em Campinas o senhor Frederico Guilherme Fernando Ares com a senhora Dona Felisbina Augusta Garcia. Como era comum na época também, as pessoas da alta sociedade se anunciavam no jornal, né? Esses casamentos. Então, já que ele veio parar, né, aqui perto, nas terras campineiras, o Fernando Ares, ele cria um escritório para ele poder trabalhar ele continua com a importação desses equipamentos para os fazendeiros, né, para usar nas plantações. E ele também cria um galpão para começar a produzir esses equipamentos, essas máquinas, em Campinas, né? Até que teve o surto da febre amarela, em 1889, que assola Campinas, e por conta disso ele resolve montar um galpão em Jundiaí. Aqui eu coloquei alguns anúncios, né, de equipamentos. Então, máquinas para arroz, né, irmãos Arens. A gente pode observar aqui que eles mudam de endereço, provavelmente devido à expansão do negócio, né, na Rua da Quitanda, que também é próxima à região portuária. Eles continuam nessa mesma região portuária do Rio de Janeiro, só que agora nessa Rua da Quitanda, né? 147. Aqui, como eu comentei, né, essa questão de colocar o número entre a rua, né, que é uma coisa da grafia da época. E aqui nos anúncios, eles já começam a colocar em Jundiaí, com HY, que é a grafia da época também. E falando, né, que as máquinas, eles já funcionam, essas máquinas em engenhos de São Francisco, Joinville, Iguape, Itajaí, Laguna, Santa Catarina, Antonina, que fica em Curitiba, Vassouras, no Rio de Janeiro, Campos, no Rio, e também Paquetá. E aqui eles já citam Jundiaí, então, né? Eles também, os únicos agentes, eles começam também a importar máquinas também da Itália, né? Eles também começaram a receber, eles também atuavam como representantes comerciais de outros países. Aqui outro equipamento, descascador cônico, máquinas para café. Aqui eles continuam com o escritório em Campinas, ó. Então aqui eles estão até citando, ó, Rio de Janeiro, Jundiaí e Campinas. Aqui mais algumas propagandas, né? Aqui, através desses anúncios, a gente consegue acompanhar o quanto a empresa começou a crescer, né? Aqui também falando dos equipamentos. E aí a gente pergunta, mas por que eles foram parar ali na Vila Ares? Bom, primeiro que a gente tinha a vantagem da proximidade da estrada de ferro, né? Onde ficava o galpão das oficinas dos irmãos Arens. Eu consegui alguns relatos, né? O Celso de Paula, que é um jornalista aqui da cidade, que também pesquisou sobre isso por livro dele, a Enciclopédia de Paula, alguns jornais de época e também através de mapas, onde hoje funciona a garagem da Aviação Cometa. Mais ou menos naquela região ficava a empresa. Então, por ali a gente já consegue analisar o quanto era próximo da estação, né, da Companhia Paulista, para poder enviar esses equipamentos para diversos pontos, seja para o Porto de Santos, seja para São Paulo,
ou mesmo para a expansão do interior paulista através das estações de trem da Companhia Paulista ou da Companhia Mogiana. Onde tinha uma estação de trem, era possível levar esses equipamentos. Então, veja que ele está num ponto estratégico da cidade. Outra questão importante é que aquela região da Vila Ares era uma região um tanto alagadiça, então, possivelmente uma região barata para se investir, né? Também encontrei alguns relatos, alguns registros falando que esse galpão onde os irmãos Ares montaram as oficinas, pertencia a Roque de Marco. Roque de Marco era um imigrante italiano de Campinas que ele atuava na questão da exportação de café, mas também no câmbio. Para quem já foi a Campinas, ali na região central, em frente à estação da Companhia Paulista, que fica bem ali no centro, você tem até hoje, esse prédio está lá e ele tem essa inscrição, Roque de Marco. Então, o Roque de Marco ele residia nesse casarão. Na parte como era comum dos italianos, né, nas construções. Na parte de baixo você tinha o seu espaço de ganha-pão, né, a sua fábrica, o seu escritório, o seu negócio, a sua loja. E na parte de cima, aproveitando o terreno, você tinha a moradia da família. Então é legal para quem tiver curiosidade, só jogar no Google que vocês ainda vão conseguir ver esse prédio. Ele tá lá bem em frente à antiga estação. Então aqui, continuando, né, a gente está em 1891, a gente continua com anúncios, né, dos irmãos Ares. Aqui a gente tem a citação do nome deles, né, do Henrique, Augusto e Fernando, como sócios da empresa Ares. Aqui cita também, além dos endereços, tem também falando, né, da questão do Fernando, que ele reside em Jundiaí, além dos escritórios no Rio de Janeiro. Aqui, para se ter uma ideia, eu coloquei esse mapa, que é uma planta da cidade de Jundiaí de 1888. Veja que nesse mapa, a gente não tem sinalizado a Companhia Ares, né? Veja que era mais ou menos nessa região. Ó, aqui a gente consegue ver, está escrito Caminho da Estação, que era uma estrada onde se chegava na Inglesa, né? Onde ficava a estação onde se fazia o despacho, né, das mercadorias, dos maquinários. Então, a Companhia Ares ainda não estava instalada, porque eles chegaram aqui em Jundiaí por volta de 1889, foi construindo, né, o galpão, e eu encontrei registros, então, entre 1889 e 1890. Então, comparando os mapas, veja só nesse outro mapa, já em 1893, né, a gente tem uma expansão aqui da cidade. Esse mesmo mapa eu usei na outra apresentação, e aqui a gente já tem sinalizado a Companhia Ares, bem próximo da onde está a estação. E veja também que a gente tem sinalizado aqui a Vila Ares. Como eu disse, o bairro ele foi renomeado em 1890, né? Aqui a gente já consegue ver a Vila Ares já, ó, com uma parte de loteamento, né? Toda quadradinha já, né? Bem urbanizada. Possivelmente para os funcionários, né? Que trabalhavam na companhia residirem perto do trabalho. A gente precisa entender um pouco e vamos também pensar como era o contexto da época. A gente tinha uma cidade rural, né, com estrada, com ruas de terra. A gente tinha praticamente o centro, né, a Barão de Jundiaí, as ruas de paralelepípedo, mas uma boa parte da cidade que era terra, com grandes chácaras. Então, existia toda uma dificuldade de transporte na época para se chegar no seu local de trabalho, né? Por isso as vilas operárias eram tão populares, né? Nessa época. Porque era importante. E até hoje, né? Vamos pensar um pouquinho, né? Sobre os dias de hoje.
Não é um luxo você poder trabalhar, morar perto do seu trabalho, chegar lá em 10 minutos, né? Poder dormir um pouquinho mais ou até ir almoçar em casa. Veja que o conceito das vilas operárias era uma forma de você manter os trabalhadores próximos. Lógico, o patrão tinha essa vantagem, né? E tirava até uma casquinha disso, porque tinha todo um controle da vida do operário. Mas nessa questão aqui da Vila Ares, facilitava muito, né, a ida do trabalhador para o seu local de trabalho. Então, aqui, ó, 1893. Eu vou passar um pouquinho, né? Eu coloquei alguns anúncios que a gente vai, durante o passar dos anos, a gente vai vendo a evolução da empresa. Aqui, lançamentos dos equipamentos, né? Falando, aqui fazendo uma propaganda, né? Sobre o café, em 1894. E ele até cita, né? Como se fosse como algo positivo. Você pode, né, visitar a oficina, lá você tem equipamentos em funcionamento para você testar. A cidade de Jundiaí fica distante 1 hora de São Paulo. E aqui a gente também, eu coloquei esse recorte, porque a empresa ela teve várias modificações com o passar dos anos, né? Tanto que a empresa dos Irmãos Ares, ela foi mudando de nomes, né? Conforme a empresa foi crescendo, provavelmente ela tinha um capital fechado, uma sociedade, né, entre os irmãos, e conforme ela vai faturando e querendo expandir a empresa para que tenha escritórios em outras cidades e até outros estados, ela precisa abrir o capital, né? Então ela vira Companhia Arens, né? E aqui tem um recorte da Assembleia Geral falando sobre essa mudança de nomenclatura, que agora eles têm acionistas, isso em 1895. A companhia, a empresa também foi mudando, conforme ela foi crescendo, ela também foi incluindo outros tipos de serviço que ela foi oferecendo, né? Então, ela tinha os equipamentos agrícolas voltados para arroz, cana, café, mas num determinado momento ela foi entrando em outros meandros, né? Em outras áreas industriais, por exemplo, na eletricidade. Então, ela começou também a criar equipamentos para fornecimento de eletricidade para essas cidades e também elevadores. Inclusive no estado de Alagoas, né, em Maceió, eles fizeram a construção de eles colocaram uns elevador num palácio da capital. Encontrei isso em alguns relatos. E tem alguns lugares aqui da cidade que foi os Irmãos Arens também que fizeram todo o projeto de luz elétrica. Tanto aqui em Jundiaí, quanto também na cidade de Jaú. Aqui em 1896, né, aqui a gente tem que a empresa é vendida, né, então eles abrem o capital para que entre outros sócios, né, e aí a empresa também começa a ser gerida por outras pessoas. Então ela sai desse ambiente familiar e começa a ter outras pessoas na gestão. Aqui em 1899, né, eles também têm como parte da ampliação, eles também têm um depósito de equipamentos na cidade de São Paulo. Eu acho maior barato, né, falando sobre telégrafo, né. Tipo, eu já não conhecia um telégrafo, né. Imagina o pessoal de agora, os jovens de agora, né. Tem gente que não conhece nem fax, né. E a gente vê nesses anúncios aqui falando muito sobre telégrafo, caixa postal, né, caixa do correio. Aqui tem até uma ilustração de um equipamento que eles criaram. Essa propaganda aqui de 1899 também citando as oficinas de Jundiaí, falando sobre uma filial na cidade de São Paulo. Aqui em 1901, a gente tem esse anúncio que cita a saída do Augusto da sociedade, e aí fica o Henrique e o Fernando. E em 1903, entra o Vicente na sociedade. Ele também é da família Arens, provavelmente talvez um filho ou um sobrinho, se eu não conseguir identificar, né?
E eles voltam, ó. Veja que eles continuam com outro escritório também, 2 lugares no Rio de Janeiro. Aqui teve uma outra mudança na empresa. Então, Arens e Companhia e sucessores de irmãos Arens, que a gente vai ver isso daqui, inclusive numa foto de época. Em 1906 teve essa mudança, né, dos sucessores do Arens Irmãos. Acho que isso justifica a entrada do Vicente, que não era filho, mas que não fazia parte do trio de irmãos, mas sim era da família. Aqui uma outra propaganda da época. Eu acho um barato a gente ver essa arte, né? Olha só que bonito esses enfeites em volta do anúncio, né? Nessa foto aqui, a gente provavelmente essa foto foi feita antes de 1906, porque aqui não fala sobre os sucessores. Aqui tá São Paulo, Arens, né? Rio de Janeiro, Arens, Companhia, Jundiaí. Então aqui ele cita as cidades onde a empresa tem escritório, né? Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Arens, a Companhia Arens e também Jundiaí. Eu acho interessante essa foto. Tem até um escrito aqui, né? Roma. Provavelmente a pessoa que fez o estúdio que fez essa foto. Veja que interessante essa imagem, né? Essa imagem, ela é para quem está vindo da estação. E eles fizeram esse letreiro justamente para essa direção. Então, eu acho interessante, quer dizer, tenho dúvidas sobre isso. Se essa imagem foi feita para quem está vindo da estação, você consegue, quem chegava de trem conseguia ver esse escrito. Vou mostrar uma outra foto aqui. Olha só que interessante. Essa foto, que eu acho o maior barato, ela faz parte do Centro de Memória, em Jundiaí. Quem me apresentou essa imagem foi o Alexandre, que é um historiador aqui da cidade. E o Marco Cunha também, que é um fotógrafo que também trabalhou no Centro de Memória. Veja só nessa imagem, que interessante. A gente tem, nossa, dezenas de operários posando para essa foto. A gente pode fazer uma imagem aqui, né? Dá para estudar semiótica com essa foto, né? Veja só. Aqui a gente tem escrito sucessores de Arens, então provavelmente essa imagem foi feita depois de 1906, quando teve essa mudança de nomenclatura, essa mudança de nome da empresa. Aqui a gente tem esse galpão, essa parte de baixo é tipo uma parte que se guardava alguns equipamentos, né? Mas a fábrica ficava nessa parte de baixo. A gente pode analisar aqui, ó, veja o chão batido, né? Aqui a gente tem escrito Jundiaí e a fábrica tal. Tem uma placa com alguns dizeres aqui, aqui. E aqui, ó. Nossa, essa foto deve ter sido demorada para fazer. Você imagina colocar todos esses homens numa escadinha, né? E veja que só tem homens, né? De diversas nacionalidades, né? A gente estava na época da imigração. Em 1906 a gente tinha uma grande imigração europeia ainda, né? Principalmente a italiana. Mas a gente vê também negros, né? A gente vê pessoas mais jovens, pessoas mais velhas. A gente vê uma pessoa aqui de jaleco. Aqui no topo, né? Nossa, isso é outra coisa para a gente analisar também. Como se diz, no topo da pirâmide da gestão, né? Quem manda e quem é que manda no pedaço e quem é que obedece. Aqui em cima a gente tem um trio de pessoas, inclusive de terno, né? Teoricamente seria a diretoria. Tem uma pessoa aqui, eu não sei identificar, mas ela me parece com uma foto que eu já vi do Fernando Arens Júnior. Será que era o Fernando Arens, né? Teria que pesquisar um pouco mais sobre isso. Mas veja, né?
Aqui as pessoas com vestimentas mais nobres e aqui pessoas com vestimentas mais simples, de trabalhadores, né? Inclusive pessoas muito jovens, provavelmente adolescentes. Tem uma pessoa com uma barba gigante aqui, né? Enorme. Bem, bem interessante essa imagem. Essa foto aqui, eu acho ela muito bacana. A gente consegue identificar aqui nessa foto. Veja só que terreno interessante, né? Era tudo mato mesmo, uma área isolada que ficava a fábrica, o galpão, né, de montagem dos equipamentos. Eu acho que essa foto realmente é de quem chega na estação de trem, porque ó, aqui no topo do terreno, do lado direito, a gente vê o grupo, né? O grupo escolar Siqueira de Moraes, que é um casarão super bonito, que foi projetado pelo Ramos de Azevedo, bem no topo. Como a gente não tinha prédios e poucas árvores, né? Árvores eram baixas, a gente consegue ver toda essa área livre da imagem, né? Da foto. Então aqui está escrito, né, Jundiaí, Companhia Ares. Essa foto aqui é de 1907. Eu acho ela super bonita. Essa foto eu consegui numa revista chamada Brasil Magazine. Era uma revista que ela abordava diversos assuntos e ela era voltada para o mercado tanto interno quanto externo. Era uma revista bilíngue, português e francês. E ela tinha propagandas sobre a questão da imigração aqui no Brasil. E também a cada edição eles abordavam uma cidade, como se fosse uma espécie de chamariz. E nessa edição específica, né, eles abordam Jundiaí. E eles falam sobre alguns pontos da cidade, do centro, da escola, da Câmara Municipal, do prefeito da época que estava governando a cidade. E também falam de duas principais empresas, que é para você ver a importância da Companhia Ares no contexto nacional, né? Essa revista aborda a Companhia Ares e as oficinas da Companhia Paulista, como se fossem os grandes cartões postais da cidade em 1907. Eu tenho essa revista digitalizada, para quem tiver interesse também, eu posso estar enviando. Aqui, a gente teve mais mudanças na empresa, né? A troca de sócios. O Henrique Ares, ele continua na empresa, mas o Augusto e o Fernando, eles saem, né? Em 1909. E a gente também consegue observar a ampliação de escritórios, agora também em São João del Rei, Minas, São João del Rei, em Minas Gerais, e também em Campos, no Rio de Janeiro. Aqui a gente teve uma troca de sócios novamente, né? O Henrique continua na empresa e agora entra o Fortunato Vulcão. Aqui também com a nomenclatura, né? Sucessores de Ares e irmãos. Falando um pouco sobre as empresas. Veja aqui, né? Eles continuam com o depósito de motores a vapor, a gás, acetileno, petróleo e álcool. Maquinismos para café, arroz e cana, eletricidade e trilhos portáteis, né? Aqui em 1913, inclusão de novo sócio e ampliação de escritórios em mais cidades. E em 1914, foi até onde eu pesquisei, né? Esse é o último anúncio. A empresa continuou. Assim, veja que a Vila Arens é um assunto com com tanta coisa para se pesquisar. Eu achei importante a gente falar sobre a origem do nome, a origem do bairro, como que ele surgiu e da importância nacional que a empresa Arens teve, né? E levando Jundiaí para ser conhecida, né? Então a gente teve grandes indústrias na Vila Arens que levaram o nome da cidade, inclusive internacionalmente.
e que depois, né, essa urbanização do bairro deu origem para que outras empresas viessem e outras pessoas viessem morar no bairro. E claro, né, se a gente for estudar, eu falei só de uma empresa, né, que deu origem para o bairro, mas assim, quantas e quantas empresas a gente teve? Tecelagens, a Tecelagem Japi, a São Bento, que também foi super antiga, né, e foi demolida assim, num golpe do patrimônio terrível. Mas já na década de 40, né, a gente tem a Argos, que também dá um assunto, dá uma aula só para falar sobre ela, a, a tecelagem Milani. Olha, tem as fábricas de bebidas. Eu pretendo falar sobre uma delas durante a palestra do mês do patrimônio. Olha, é assunto que dá muito pano para manga. Então, assim, se a gente for ficar falando, vai passar a noite aqui. Eu encerro essa apresentação, então, com esse anúncio de 1914, né? Quem tiver interesse em pesquisar sobre a Companhia Arens, fale comigo, eu mostro os caminhos. É legal falar, então, sobre o Fernando Arens Júnior, que foi um grande empreendedor na área tanto civil, né, de construção civil, mas também da engenharia. Ele também criou maquinários e patenteou vários maquinários. Ele pegou uma parte da fazenda, né, que era da família em Campinas, e fez todo um loteamento junto com o governo com o governo municipal na época, e criou o distrito de Arthur Nogueira. Ele também teve uma área da cidade, acho que de Caraguatatuba, que foi ele que loteou também. Tem uma parte em São Paulo, que ele também fez um loteamento na região do Autódromo de Interlagos. Olha, são histórias riquíssimas, né, da família Ares. A contribuição dela no Brasil para o desenvolvimento industrial é incrível, né, porque além de eles importarem as máquinas para trazer tecnologia para o Brasil, eles também desenvolveram esses equipamentos, né. Olha, dá muito pano para manga. Então eu encerro por aqui. E aí, tá aberto, João. Se tiver algumas perguntas para responder, se você quiser comentar alguma coisa, que senão a gente fica aqui até meia-noite falando, né, de Muito bom. patrimônio. Muito legal, muito obrigado, ótimo. Sim, muita história, tem muita coisa, né, para pesquisar e acho que sempre esse sentido de olhar para o futuro, né, pesquisar o passado. Então a gente vê o quanto que pode agregar, né? Parabéns aí pelo trabalho, pelo projeto. Obrigada. Os elogios aqui, eu fui colocando os elogios e lembrando que é um projeto em construção, né? A pesquisa ela continua, ela segue. Como eu disse lá no início, eu gosto de pesquisar sobre vários assuntos relacionados à história da cidade. A questão do bairro, eu acho fantástico a gente falar sobre essa questão da Vila Arens, porque hoje o bairro se transformou tanto, né? Ele ainda é um polo de comercial, mas voltado hoje para serviços. Mas veja como o passado industrial dele fez com que ele se tornasse o que ele é hoje, né? É muito interessante a gente fazer essa análise, né? Sim, sim. Por isso que e esse apontar, né, o planejamento, a questão urbanística e tem todo você vai relacionando, como você tinha dito já antes, né? Então eu acho muito bom que isso aconteça, que essas histórias todas sejam resgatadas e com esse nível de pesquisa e tudo mais. Então eu acho bacana deixar então aqui. A gente está passando ali, tem o nosso e-mail da Unidade de Cultura, tem o nosso site, então se alguém quiser contato com você depois, manda para a gente por e-mail, quiser alguma apresentação, o próprio material, e a gente faz a ponte, pode mandar para a gente que a gente caminha para você, enfim. Legal. Ótimo. Muito bem, Vânia, foi muito bom, agradeço, muito obrigado. Acho que foi quem acompanhou com a gente aqui, com certeza aprendeu muito, né?
A gente vê se faz novas lives dessa, mas essa ideia fique também para a gente agora nesse momento, né? Descobrindo os novos caminhos aqui. E agradeço a todos que acompanharam a gente, pelo Cultura Jundiaí, pelo YouTube. Os materiais estão lá, os programas estão sendo veiculados na TV Tech, na terça e quinta, meio-dia, canal 24 da NET. Deixamos aqui o YouTube Cultura de Jundiaí e Facebook Cultura de Jundiaí, YouTube Cidade de Jundiaí, YouTube da TV Tech, para vocês acompanharem mais do material do Ola de Casa. Muito obrigado, Vânia, Feitosa, obrigado a todos. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Valeu. Um abraço para todos. E todos acompanhem a programação do mês de patrimônio, que se inicia amanhã, também está no nosso Facebook, Cultura Jundiaí. Tá bom? É isso aí. Obrigado, gente. Boa noite, Vânia. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.